conseguiu capitalizar em cima de todo o acúmulo de dados que a gente vem fazendo. Yuri, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Prazer meu estar aqui de novo para falar de ciência de dados e a nossa nova graduação. Yuri, atualmente a maioria das empresas, indústrias e a medicina, elas usam a Data Science para a tomada de decisões. Queria saber quais as principais aplicações, a relevância e a abrangência da ciência de dados no mundo atual. Então, hoje em dia, acho que o principal que a gente recebe mais e vê com mais frequência as aplicações de ciência de dados são serviços das redes sociais, como eles conectam as pessoas, o que você deixa de ver e o que você vê na sua plataforma de rede social, streaming de vídeos, música e seriados. E, além disso, todas as outras relacionadas aí à internet, tecnologia, que são talvez a indústria onde nasceu aí a necessidade, o grande acúmulo de dados, e também a maneira como ela usa isso de maneira natural. Só que ciência de dados hoje em dia é bem mais abrangente que isso. Várias outras empresas usam, várias outras indústrias, óleo e gás, mercado financeiro, bancos, grandes bancos, varejo, outras indústrias tipo, que você não pensaria, automobilística, com os carros que se autodirigem. Então, está todo mundo querendo surfar essa onda de ciência de dados e se preocupado aí com o acúmulo do dado também, então cuidado com o próprio dado que ela consegue capturar e também fazendo análises de maneira científica e cada vez mais robusta desses dados. É praticamente impossível hoje em dia uma empresa sobreviver sem Data Science. Eu acho que as principais empresas, as maiores, têm que se adequar a isso e tentar ser vanguarda, pelo menos na área delas, nesse assunto. Então, acho que pesquisa e estar ciente dessa necessidade tecnológica e científica, os dois lados juntos aí, é bem importante hoje em dia. Qual a relevância de ter uma graduação em ciência de dados? Então, esse é um curso inovador que a gente está propondo, que a gente já foi aprovado pelo MEC em junho desse ano. A primeira turma, como você disse, é fevereiro do ano que vem, vestibular agora acabando em outubro, 8 de outubro. É um curso que veio sanar essa necessidade do profissional, o cientista de dados, formado de maneira correta e completa para o mercado brasileiro em geral. É um curso que é importante do ponto de vista abrangente que ele traz de como olhar a ciência de dados. Ciência de dados, o que o nosso aluno vai aprender, né? Ciência de dados ele é feito por um tripé. Você tem a parte matemática e estatística forte. O nosso curso tem isso, na Escola de Matemática Aplicada. Você tem o braço computacional, que é você conseguir capitalizar esses métodos que a matemática e a estatística fornecem para aplicar de fato num problema, tá? E o terceiro ponto que é importante também, que às vezes é deixado de lado e até o mais sutil, é a compreensão do domínio de aplicação do dado em si, da empresa onde está inserido e o problema, onde o problema nasce. Então, o aluno não pode só saber a matemática, saber programar um negócio e sair um número e não entender aquele número. Então, a gente está preocupado com esses três pilares na formação. Para o terceiro, que é um pouco mais sutil, a gente tem os estágios obrigatórios, que a gente vai ajudar o aluno a escolher uma boa empresa para ele estagiar, que ele aprenda de fato. Tem projetos internos da FGV, nossos aqui da EMAP e de outras escolas. E tem também o trabalho de conclusão de curso que ele vai fazer no final, que já é um primeiro passo para esse caminho aí de entender o dado, de fazer o problema da própria pergunta científica ou da indústria em si, pergunta de business, até a solução final, passando aí pela escolha do dado, pela escolha do método matemático e estatístico e a própria implementação daquilo no contexto geral. Certo. Vocês se inspiraram em alguma escola? A gente fez uma análise de todas as graduações que a gente viu aí fora. Tem algumas das universidades do MIT, algumas da Califórnia. A gente viu como é que era a grade e a gente montou a nossa, baseando-se também um pouco na nossa de matemática aplicada, que tem o core de matemática e estatística. A gente mudou um pouco, porque as matemáticas são um pouco diferentes.
e adicionou 8 disciplinas próprias de ciência de dados e 6 disciplinas ou 7 de computação. Então, é um curso realmente pensado para formar esse profissional. O aluno que entrar aqui, ele vai ter a formação excelente para ser um profissional de ciência de dados, mas com o rigor científico que a área merece. E assim, se ele quiser seguir para uma carreira acadêmica de pesquisa, ele vai estar completamente capacitado também. Mas a gente não vai deixar de lado a preocupação de formar um aluno completo e não alguém que só saiba os métodos, mas que saiba implementar esses métodos e fazer do zero ao final, de fato. Certo. Agora, qual o futuro do Data Science, na sua opinião, Yuri? Quais as maiores inovações com o desenvolvimento da inteligência artificial? Então, o futuro é o nosso futuro. A gente descobriu, o mundo conseguiu capitalizar em cima de todo o acúmulo de dados que a gente vem fazendo, juntando aí com a capacidade computacional e a mente matemática quantitativa que a gente desenvolveu ao longo aí de séculos. Então, o nosso futuro e o futuro de ciência de dados é um mix junto aí que a gente vai ver para onde vai. Como é que você visualiza ele concretizado? Eu acho que vai ter, cada vez mais, a gente vai ter essa comunicação com a inteligência artificial, essa comunicação vai ser cada vez melhor. E, além disso, a gente vai ter essa influência em várias áreas da nossa vida. Já tem vários relatórios falando de vários empregos que vão sumir com o tempo, empregos que são automatizáveis e com os métodos matemáticos e a parte de computação cada vez melhores, cada vez mais empregos vão ser isso. Mas isso não é um apocalipse para a gente. Na verdade, em vez de você fazer empregos mundanos, você vai conseguir se preocupar com coisas de mais alto valor e aí trocar de emprego, ou já se preparar para essa mudança que deve vir a acontecer. Vai ser suave, não é nessa velocidade que... Acho que a velocidade não vai ser tão rápida quanto vem sendo assim com o tempo, mas é cada vez mais você perceber que hoje em dia as pessoas não percebem o quanto ciência de dados influencia a vida delas. Você vai no seu Facebook e você não percebe que aquilo ali tem um algoritmo por detrás. Às vezes, quantas pessoas não entendem a interação? Explica melhor, assim, exemplos do cotidiano. Práticos. O que eu vi, o que eu acho que vai mudar, e eu vi recentemente, fiquei bem impressionado, é o que eles chamaram de alter ego. Então, é um produto, um aparelho que você prende na cabeça aqui, então fica aqui, perto do seu rosto, que ele consegue captar palavras não ditas por você. Então, quando você pensa, você fala internamente e isso gera impulsos neurológicos e até motores internos que esse aparelho vai conseguir captar o que você está querendo dizer e você vai conseguir se comunicar com máquinas de maneira geral, ou a luz da sua casa, a TV, o forno, ou outras coisas como produtos de inteligência artificial que falam, que você pergunta alguma coisa, ele te responde, você faz uma busca na internet, ele te retorna. Então, eu achei esse realmente impressionante, que chega ficção científica, né? O que você vê nos filmes, que você acha, e eu acho que cada vez mais o que era ficção vai ser fato, só que isso não deve deixar o ser humano nervoso ou preocupado com isso, porque ainda tem coisas que só a gente consegue fazer. Claro. Então, criatividade, ética, se preocupar com o outro. A máquina não tem isso, a gente tem que botar na máquina, então tem que ter o ser humano por detrás. E o que a gente consegue fazer de único e útil, isso vai continuar sendo único e merecido de recompensa no mercado de trabalho que a gente tem. Tá ótimo, Yuri. Tá? Muito obrigada pela Obrigado sua entrevista. Obrigado a vocês. Um prazer aqui estar para falar do nosso curso de graduação em Ciência de Dados, de Ciência de Dados em geral. Boa sorte e até a próxima.